Olá, Fera GG, tudo bem? Meu nome é Leonardo Carrasco, da equipe de Biologia. Em parceria com meu colega Geroso Vieira, iremos fazer uma breve, mas importante estudo sobre a prova da segunda fase da Federal. De forma geral, a gente chegou à conclusão que essa prova da segunda fase, ela teve um critério fácil de resolução. Por quê? Porque geralmente a prova da segunda fase, ela trabalha com critérios mais aprofundados que se referem aos conceitos de biologia. Esse ano, essa prova se modificou, foi uma prova extremamente diferenciada. Por exemplo, de forma geral, foram 9 questões acessíveis, que o aluno não teria dificuldade alguma de responder, porque trabalha com critérios básicos da nossa disciplina. 4 questões de nível médio, no qual o aluno precisava de um conceito mais ampliado para resolver esses tais questionamentos, e 2 questões de caráter difícil. Por quê? Porque essas questões difíceis também trabalham com assuntos que se referem a outras disciplinas. Então você precisava do fator interdisciplinaridade também para responder algumas questões da nossa biologia. Não foi isso, Geraldo? E com relação à distribuição do conteúdo, né, Léo, ficou também bem atípico. Biologia, a gente sabe que tem um conteúdo muito amplo, a gente nunca espera que todo o conteúdo realmente seja abordado, mas esse ano especificamente, 3 conteúdos, citologia, classificação, os seres vivos e fisiologia, mais de 50% da prova. E o restante da prova você ficou com genética, evolução e ecologia. Né? Então, 3 questões de citologia, 3 de classificação, 3 de fisiologia, e depois 2 de genética, evolução e ecologia, não deixou uma prova equilibrada. Por exemplo, nós tivemos aqui assuntos importantes, assuntos amplos, como histologia, bioquímica, embriologia e botânica, que simplesmente não foram abordados na prova. Então o aluno ele sentiu falta, né? Ele se questiona, poxa, estudei tanto, queria que tivesse sido cobrado esse conteúdo de mim. Assuntos extensos, né? Exatamente, e não foi. Mas fora isso, o aluno ele não teve dificuldade. Não, né? O aluno que estudou direitinho, o aluno que estava lá nas aulas com a gente, ele teve total sucesso. Inclusive questões aqui que nessas últimas semanas de revisão a gente encontrava exatamente uma questão muito semelhante. Eu discutia exatamente o mesmo tema na revisão da gente. Bom, a gente pode ampliar, né? Agora, realmente tem questões específicas. Tem algumas questões aqui que a gente gostaria de comentar, certo? Que o aluno de repente ele poderia ter tido uma dúvida e que a gente realmente quer ressaltar. Por exemplo, a questão número 4, Fera, tópico 1.1, o gabarito oficial, eu discordo do gabarito oficial, uma vez que ela diz o seguinte: apenas as mães podem transmitir a hemofilia. Bem, até aí o Fera ele já sabe que isso não está correto. Uma herança ligada ao sexo, ela pode ser transmitida aos seus descendentes tanto pelas mães quanto pelos pais. E depois ele coloca assim: e aos filhos do sexo masculino. Poderia passar uma ideia de que a mãe não transmite a hemofilia a um filho do sexo feminino, quando a gente sabe que isso é verdadeiro. Eu até entendo o que é que o autor da questão ele quis passar, e acredito que se ele tivesse colocado assim: apenas as mães podem transmitir a hemofilia aos filhos do sexo masculino, seria uma forma de raciocínio. Entretanto, quando ela coloca apenas as mães podem transmitir a hemofilia e aos filhos do sexo masculino, significa dizer que ela está excluindo a possibilidade da mãe transmitir a hemofilia a um filho do sexo feminino. Então, uma questão que, no mínimo, deve ter o gabarito alterado ou mesmo anulada. Porque se o próprio elaborador da questão se confundiu na hora de elaborar a frase, que dirá o Fera que está com outras preocupações na hora, que tem toda uma atenção, que tem toda uma gama de outras provas para resolver. Então, essa questão daqui eu gostaria que a comissão realmente revisse. Outra questão, Geroso, que chamou bastante atenção, até a gente discutiu isso previamente, foi a questão número 8, que trabalha sobre o reino dos fungos. Essa questão, do ponto de vista geral, é uma questão que trabalha com conceitos básicos do reino fungi. Mas a alternativa 1.1, ela tem a seguinte afirmação que chama a atenção do aluno. Por exemplo, austórios são hifas especializadas dos fungos parasitas. A gente sabe que todo fungo pluricelular ele é formado por hifas, que podem formar uma estrutura de reprodução ou uma estrutura que captura nutrientes. Agora, o termo austórios, Fera GG, vocês sabem que é um termo que, de forma geral, ele é trabalhado no assunto de botânica e algumas plantas parasitárias.
Esse termo não é constantemente encontrado no livro de biologia e isso poderia trazer um pouco de dificuldade, Jeruso, na hora de resolução dessa questão. Não, professora GGE, que a gente discutiu isso muito bem em sala de aula. Agora, o Fera que estava estudando, procurando nos livros, realmente ele teve dificuldade de encontrar essa informação nos livros de ensino médio. Sem dúvida. Não é mesmo? Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção era a questão de número 15, um tópico muito trabalhado. Esse gráfico daqui nós vimos várias vezes em sala de aula, certo? Entretanto, o aluno ele poderia ter dúvida no tópico 1.1, quando ele diz assim: a partir de 2005 a população de A deve crescer indefinidamente. Então, o que é esse indefinidamente? Certo? O fato é que essa população, o ponto principal aí, Fera, que você não pode ter se perdido, é o seguinte: a partir de 2005, a população de A deve crescer? Não há uma obrigatoriedade em a população crescer. Ela pode estagnar, ela pode cair. Não há essa obrigatoriedade. Por isso, falso. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o 4.4, quando ele se refere ao seguinte: a população de A depende da população de B e vice-versa. E aí, muita gente associa esse depender de maneira positiva. Ora, A é a presa, B é o predador. Se não tivesse o predador, a presa poderia viver muito bem sem ele. Entretanto, depende sim. A presença de um predador ou a ausência do predador vai fazer com que o número de indivíduos da população de A aumente ou diminua. Então, há uma dependência, seja ela positiva ou negativa. Não é isso? É isso. É uma questão que constantemente cai de ecologia, mas que apresenta os critérios que poderiam confundir o aluno, né? Num caso específico do nosso Fera. Claro. Uma boa interpretação, questão fácil, mas uma boa interpretação e análise correta da leitura da frase. Sem dúvida. É que realmente eliminaria aí, sem dúvida, ele teria êxito nessa questão. Só para fechar, a questão número 16, Fera GG, eu queria chamar a atenção com relação a essa questão que fala sobre o bioma da Caatinga, porque é uma questão que trabalha o aspecto interdisciplinar que eu falei no começo da minha explanação. Por quê? Porque essa questão não aborda somente critérios biológicos, ela também trabalha com critérios geopolíticos, que logicamente inserem a disciplina de geografia nessa questão. Essa questão acho que mais interdisciplinar que houve, não é? Sem dúvida. Inclusive, esse tópico de biomas, ele é bem abordado pelos professores de geografia, não é isso? Então, veio para a prova de biologia, que também é abordado em biologia, mas aí envolve muito essa questão econômica, fonte de energia, o carvão sendo utilizado como uma fonte de energia térmica. Bom, Jeruso, de forma geral, Fera... É uma prova que o aluno, ele com certeza se deu bem. E o aluno GGE é aquele aluno que tem que estar preparado para qualquer tipo de prova, né? Porque aqui nós temos essa metodologia sempre aprofundada e diferenciada de ensino. Com muita revisão, né? Com muita revisão, e o GGE é aquilo, é uma educação para toda a vida.